meu nome é Karen Taylor e tenho 36 anos. Nunca imaginei que abriria a porta da minha luxuosa casa à beira-mar e encontraria a família que me excluiu por 12 longos anos parada à minha porta. Lá estavam eles, minha mãe, Grace, meu padrasto, Richard, minha meia-irmã, Vanessa, e seu marido, Eric, todos me encarando com uma mistura de admiração e desconforto. Convidei-os a entrar calmamente, observando-os arregalar os olhos diante do piso de mármore e da vista para o mar. A cor desapareceu de seus rostos quando eu disse, antes de continuar com o que aconteceu a seguir, digam-me de onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo. Já que estão aqui, curtam e se inscrevam para não perderem mais histórias reais sobre traição familiar e triunfo pessoal. Minha primeira infância foi o que muitos considerariam perfeito. Morei com minha mãe, Grace, e meu pai, Jeffrey, em uma casa modesta, porém confortável, nos subúrbios de Boston. Meu pai trabalhava como engenheiro em uma construtora, enquanto minha mãe lecionava na escola primária local. Nossos fins de semana eram cheios de passeios ao parque, noites de cinema com pipoca caseira e jantares de domingo em que meu pai grelhava no quintal, independentemente do tempo. Lembro-me de como ele ficava parado na neve durante o inverno, com uma espátula na mão, alegando que a neve realmente dava sabor aos hambúrgueres. Mamãe ria e me puxava para perto, sussurrando que meu pai era bobo, mas que era por isso que o amávamos. Todas as noites, antes de dormir, meu pai me contava histórias sobre garotinhas corajosas que cresceram para mudar o mundo. Ele sempre terminava com: "E um dia, Karen, essa será você." Eu acreditava nele de todo o coração. Quando eu tirava boas notas, meus pais comemoravam como se eu tivesse ganhado uma medalha olímpica. Meu pai me balançava pela cozinha enquanto minha mãe preparava minha sobremesa favorita. Eles me faziam sentir que eu era capaz de realizar qualquer coisa. Tudo mudou quando eu tinha 12 anos. Meu pai estava voltando do trabalho para casa durante uma forte tempestade quando um caminhão perdeu o controle na rodovia. A polícia disse que ele morreu instantaneamente, o que deveria ser reconfortante, eu acho. O funeral continuou um borrão na minha memória, apenas um mar de roupas pretas, vozes abafadas e as mãos da minha mãe apertando as minhas com tanta força que doía. Mamãe desmoronou depois que papai morreu. Ela passava dias na cama, mal comendo e raramente falando. Eu me esforçava ao máximo para cuidar de nós dois, cozinhando refeições simples, chegando na escola na hora certa e mantendo a casa razoavelmente limpa. Eu era apenas uma criança, porém, e havia muitas noites em que eu chorava até dormir, sentindo falta do papai e me sentindo apavorada com o nosso futuro. Quase exatamente um ano após o funeral do meu pai, minha mãe me apresentou ao Richard. Ele era alto e bem vestido, com um sorriso confiante e uma voz potente que enchia nossa casa silenciosa. "Sua mãe e eu estamos nos vendo há alguns meses", explicou ele, como se fosse uma informação perfeitamente normal para uma garota de 13 anos, "e temos uma notícia emocionante." A notícia emocionante era que eles iam se casar. Além disso, Richard tinha uma filha chamada Vanessa, que tinha 18 anos na época. Todos nós nos mudaríamos para a casa maior de Richard, em um bairro mais nobre. Assim, de repente, nossa família de 2 se tornou uma família de 4, e esperava-se que eu ficasse feliz com isso. Desde o início, Vanessa deixou claro que não estava interessada em ter uma irmãzinha. Ela estava se preparando para a faculdade e me considerava uma criança irritante que estava invadindo seu espaço. A primeira vez que bati na porta do quarto dela para me apresentar, ela mal levantou os olhos da revista. "Olha", disse ela, virando uma página, "vamos deixar uma coisa bem clara. Não vamos ser irmãs. Nossos pais podem ser casados, mas isso não nos torna uma família. Fique longe do meu quarto e da minha vida, e vamos nos dar bem." Recolhi-me ao meu novo quarto, que era maior que o antigo, mas me parecia frio e desconhecido. Não havia marcas nas paredes onde meu pai havia pendurado meu gráfico de crescimento, nem manchas familiares no carpete de projetos de arte que deram errado. Aquele não era meu lar. Era apenas uma casa onde eu agora morava. Richard não era cruel, mas também nunca tentou ser um pai para mim. Era educado, mas distante, guardando seu verdadeiro afeto por Vanessa. Quando ela anunciou que havia sido aceita na faculdade de sua escolha, Richard deu uma festa elaborada com buffet e dezenas de convidados. Quando ganhei a feira de ciências naquele mesmo ano, ele assentiu e disse, "Que legal", antes de voltar ao jornal. O que mais doeu foi ver a minha mãe mudar. Ela sempre foi minha defensora, a única pessoa que me conhecia melhor do que ninguém.
Mas perto do Richard, ela se tornou uma pessoa diferente, mais preocupada com as aparências, menos paciente com minhas perguntas e necessidades. Quando Richard criticava minhas maneiras à mesa ou minhas escolhas de roupa, a minha mãe me lançava um olhar que dizia: só faça o que ele diz. Quando eu tentava conversar com ela só sobre como estava me sentindo, ela me ignorava com estamos todos nos adaptando, Karen. Por favor, se esforce mais. Os jantares em nossa nova casa eram particularmente tensos. Richard dominava a conversa, falando sobre seu negócio imobiliário ou as conquistas de Vanessa. Se eu tentasse contribuir, Richard frequentemente me interrompia ou simplesmente falava por cima. Mamãe me dava pequenos sorrisos de incentivo, mas raramente se manifestava em meu nome. Os piores momentos eram quando eu estava sozinho com Vanessa. Ela tinha um talento para a crueldade sutil, fazendo comentários cortantes quando ninguém mais podia ouvir, quebrando acidentalmente coisas que me pertenciam, me culpando por coisas que eu não tinha feito. Certa vez, ela derramou refrigerante em um dos poucos álbuns de fotos que eu tinha do meu pai e eu. Quando a confrontei, ela deu de ombros e disse que foi um acidente, mas o sorriso irônico em seu rosto me disse o contrário. Com o passar dos meses, notei algo preocupante. Richard parecia estar assumindo o controle de todas as finanças da família, incluindo o dinheiro que meu pai havia deixado para mim. Havia um fundo para a faculdade que meu pai havia criado e uma pequena herança que deveria ser minha quando eu fizesse 18 anos. Quando ouvi Richard discutindo sobre reinvestir aqueles fundos inativos com minha mãe, senti um nó no estômago. Mas toda vez que eu tentava perguntar à minha mãe sobre isso, ela mudava de assunto rapidamente. O relacionamento antes caloroso entre minha mãe e eu havia esfriado a ponto de nos sentirmos como parentes distantes, em vez de mãe e filha. Nos meus momentos de maior solidão, eu pegava as fotos do meu pai e tentava me lembrar de como era ser amada incondicionalmente. Essas memórias se tornaram uma tábua de salvação durante os dias cada vez mais difíceis naquele que deveria ser meu lar. Aos 16 anos, já havia desenvolvido uma estratégia de sobrevivência focada exclusivamente na escola e no planejamento da minha fuga. Dediquei-me aos estudos, participando de todos os clubes acadêmicos que pude e ficando até tarde na escola para não voltar para casa. Minhas notas eram excepcionais, e meus professores frequentemente me diziam que eu tinha um futuro brilhante pela frente. Mas, em casa, minhas conquistas eram recebidas com indiferença ou, pior, com desconfiança. Por que você precisa ficar na escola até às 18 horas? Richard perguntava. O que você está fazendo mesmo? Nenhuma explicação sobre grupos de estudo ou reuniões de clubes de ciências parecia satisfazê-lo. Enquanto isso, Vanessa tinha começado a faculdade em uma universidade de prestígio, e cada telefonema para casa era tratado como notícia de última hora. Richard nos reunia na sala para saber sobre sua última festa ou sobre o professor que havia elogiado seu trabalho. Mamãe sorria de orgulho enquanto eu permanecia sentada em silêncio, invisível. Mantive um diário durante aqueles anos, despejando meus pensamentos e sentimentos em suas páginas, já que não tinha com quem conversar. Uma anotação daquela época diz: às vezes me pergunto se eu desapareceria completamente. Será que alguém nesta casa notaria que eu tinha sumido? Meu relacionamento com minha mãe havia se deteriorado a ponto de nossas conversas se limitarem a questões práticas: que hora seria o jantar, se eu precisava de novos materiais escolares, lembretes sobre tarefas domésticas. A mãe, que antes conhecia todos os meus pensamentos e sentimentos, agora parecia uma estranha que morava na mesma casa. O verdadeiro ponto de ruptura veio no meu penúltimo ano do ensino médio. Eu estava pesquisando faculdades e precisava saber exatamente quanto dinheiro havia disponível no meu fundo para a faculdade. Meu pai sempre falava sobre como estava economizando para minha educação e, embora não fossemos ricos, eu sabia que ele tinha guardado uma quantia considerável. Criei coragem e procurei Richard certa noite, enquanto ele trabalhava em seu escritório em casa. Bati no batente da porta e ele olhou para cima, irritado. O que foi, Karen? Estou ocupado. Queria perguntar sobre o meu fundo para a faculdade, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia. Aquele que meu pai criou para mim. Preciso saber quanto tem nele para fins de planejamento. Richard recostou-se na cadeira, com uma expressão estranha no rosto. Esse dinheiro foi realocado, disse-ele finalmente. Realizado? O que isso significa? Significa que o dinheiro não está mais lá. Precisávamos dele para a mensalidade da Vanessa e alguns investimentos para a família.
Sua mãe concordou. A sala pareceu se inclinar sob meus pés. Mas aquele dinheiro era meu. Papai o deixou especialmente para minha educação. O rosto de Richard endureceu. Escute com atenção, Karen. Enquanto você morar sob o meu teto, não pode questionar minhas decisões financeiras. Esse dinheiro foi usado para esta família, a nossa família. O fato de você sequer mencionar isso mostra o quanto é ingrata por tudo que lhe proporcionamos. Fiquei ali, atordoada e em silêncio. Não só haviam tomado o que era meu por direito, como também me chamavam de ingrata por sequer perguntar sobre isso. Virei-me e saí do escritório dele, com a mente a mil. Precisava falar com a mamãe. Encontrei-a na cozinha, preparando o jantar. Quando contei o que Richard tinha dito, esperava choque, indignação, alguma indicação de que aquilo tinha sido feito sem o seu conhecimento. Em vez disso, ela suspirou e evitou meu olhar. Richard sabe o que é melhor para as finanças da nossa família, Karen. A universidade da Vanessa é muito cara, e havia algumas oportunidades de negócios que precisavam de investimento. Mas aquele era o dinheiro do papai para mim, eu disse, com a voz embargada. Como você pode deixar ele ficar com ele? Não seja tão dramática, disse mamãe, com a voz assumindo aquele tom defensivo que sempre usava ao falar sobre Richard. Você pode conseguir empréstimos estudantis como todo mundo. Ou talvez considerar uma faculdade comunitária. Naquele momento, percebi que estava verdadeiramente sozinho. Minha própria mãe havia escolhido sua nova família em vez de mim, havia permitido que roubassem o que meu pai tanto trabalhará para garantir para o meu futuro. Foi a traição final. Os 2 anos seguintes naquela casa foram um inferno especial. Virei um fantasma, indo e vindo silenciosamente, interagindo o mínimo possível com Richard, Vanessa durante suas visitas e até com minha mãe. Trabalhei em empregos de meio período, economizando cada centavo que podia e me candidatei a todas as bolsas de estudo disponíveis. Meu plano era simples: ir embora assim que me formasse e nunca mais olhar para trás. No meu último ano, Vanessa ficou noiva de Eric, um jovem empresário que ela conhecera na faculdade. Ele vinha de família rica e abriu seu próprio negócio logo após a formatura. Richard ficou em êxtase, declarando que Eric era o filho que nunca teve. O planejamento do casamento consumia a casa, com a mãe e Richard gastando milhares de dólares no que Richard chamava de um evento social da temporada. Recebi várias tarefas para o casamento: fazer recados, endereçar envelopes, pegar itens dos fornecedores, não porque Vanessa quisesse minha ajuda, mas porque Richard insistiu que eu contribuísse para a família. Durante o casamento, sentei-me a uma mesa longe da família, com parentes distantes com quem ninguém mais queria lidar. Quando o fotógrafo pediu fotos de família, eu não fui incluída. O casamento foi suntuoso e extravagante, realizado em um clube de campo exclusivo com centenas de convidados. Vanessa estava deslumbrante em seu vestido de grife, e Eric parecia um empresário de sucesso em seu smoking sob medida. Enquanto eu os observava trocando votos, não pude deixar de me perguntar o que o futuro me reservava. Será que alguém me amaria como Eric parecia amar Vanessa? Será que eu algum dia me sentiria como se pertencesse a algum lugar novamente? Depois do casamento, uma nova tradição começou. Uma vez por mês, a família se reunia para jantar: minha mãe, Richard, Vanessa e Eric. Às vezes, parentes também se juntavam. Fotos desses encontros apareciam nas redes sociais, todos sorrindo e com uma aparência impecável. Nunca fui convidado. Em nenhum momento, em todos esses anos, alguém pensou em me incluir nessas reuniões familiares. Eu ficava sabendo delas depois, vendo as fotos online ou ouvindo minha mãe mencioná-las de passagem. Em todas as vezes, a mensagem era clara: eu não era considerado parte da família. O dia da minha formatura no ensino médio estava claro e ensolarado, uma manhã perfeita de junho. Sentada entre meus colegas de classe, de beca e capelo, observei a plateia em busca de rostos conhecidos. Minha mãe havia prometido vir, embora Richard tivesse um compromisso de negócios naquele dia. À medida que a cerimônia avançava, continuei olhando, na esperança de vê-la em algum lugar na multidão. Ela nunca apareceu. Após a cerimônia, enquanto outros alunos comemoravam com suas famílias, fiquei sozinho, segurando meu diploma. A senhora Henderson, minha professora de inglês favorita, se aproximou de mim com um sorriso caloroso. Parabéns, Karen. Maior média da turma. É uma grande conquista.
Obrigada, eu disse, tentando disfarçar a decepção. A senhora Henderson olhou ao redor. Não tem ninguém aqui para você hoje? Dei de ombros, tentando parecer indiferente. Eles tinham outros compromissos. Algo em sua expressão mudou enquanto ela observava meu rosto. Caminhe comigo um instante, por favor. Enquanto caminhávamos pelo campo vazio, a senhora Henderson me disse que acompanhava meu progresso acadêmico há anos e que estava impressionada não apenas com minha inteligência, mas também com minha determinação. Ela também notou que eu parecia ter pouco apoio em casa. Eu me formei na Universidade Westridge, disse ela. Eles têm um excelente programa de bolsas de estudo para alunos como você e inteligentes, dedicados e independentes. O prazo de inscrição já passou, mas tomei a liberdade de entrar em contato com meu antigo professor, que faz parte da banca de admissões. Se você estiver interessado, ainda há uma chance. Aquela conversa mudou a trajetória da minha vida. Com a orientação da senhora Henderson, candidatei-me à bolsa e fui aceito na Universidade Westridge com auxílio financeiro suficiente para cobrir a maior parte da minha mensalidade. A moradia e as despesas restantes seriam um desafio, mas eu estava determinado a fazer dar certo. Quando voltei para casa naquele dia, encontrei minha mãe e Richard assistindo televisão na sala de estar. Nenhum dos dois perguntou sobre a cerimônia de formatura. Fui aceita na Universidade Westridge, anunciei, parada na porta. Ganhei uma bolsa de estudos. Westridge, Richard zombou, sem tirar os olhos da televisão. Essa escola particular é cara. Com ou sem bolsa de estudos, você não pode pagar isso. Eu vou estudar, eu disse com firmeza. E vou me mudar no mês que vem. Isso chamou a atenção deles. A mãe olhou para cima, com uma expressão que misturava surpresa e algo mais, culpa, talvez. Mudar de casa? Não seja ridícula, Karen. Para onde você iria? Como se sustentaria? Sua voz continha um tom de pânico. Tenho economizado dos meus empregos. Tenho o suficiente para o depósito de segurança de um apartamento compartilhado perto do campus. Já encontrei colegas de quarto, outros estudantes. A verdade é que eu vinha planejando essa fuga há mais de um ano, economizando meticulosamente e pesquisando minhas opções. Richard se levantou, com um rosto vermelho. Isso é um absurdo. Você não está preparado para viver sozinho. Você vai voltar rastejando dentro de um mês, quando perceber como o mundo real é difícil. Eu já sei como o mundo é difícil, respondi, surpreso com a minha própria calma. Moro numa casa onde sou tratado como um hóspede indesejado há 6 anos. Acho que vou me virar. A discussão que se seguiu foi feia. Richard me chamou de ingrata, dramática e tola. Mamãe alternava entre implorar para que eu reconsiderasse e defender Richard quando eu apontava como tinha sido tratada. Em certo momento, perguntei diretamente sobre minha bolsa para a faculdade, e Richard saiu furioso da sala. No dia em que fui embora, minha mãe me ajudou a carregar as malas até o carro, um Honda Civic velho que eu tinha comprado com minhas economias. Enquanto eu me preparava para ir embora, ela me abraçou sem jeito. A porta está sempre aberta se você precisar voltar, disse ela, embora seus olhos se voltassem rapidamente para a casa onde Richard esperava. É mesmo, mãe? Perguntei baixinho. Ela não tinha resposta para aquilo. Meu primeiro ano em Westridge foi incrivelmente difícil. Trabalhei em 2 empregos de meio período enquanto cumpria a carga horária completa. Meu apartamento era compartilhado com outros 3 alunos em um prédio decadente, longe do campus, o que significava longas viagens de ônibus para as aulas. Havia noites em que eu ia para a cama com fome, pois tinha que escolher entre comida e livros didáticos. Eu estava exausta, solitária e, às vezes, me perguntava se Richard estava certo sobre eu ter fracassado sozinha. Mas não fracassei. A cada semestre, eu tirava as melhores notas, apesar das circunstâncias desafiadoras. Aprendi a economizar cada centavo, a encontrar recursos gratuitos no campus e a sobreviver com o mínimo de sono possível quando necessário. E, aos poucos, comecei a construir uma nova vida para mim. O ponto de virada veio quando conheci Alexandra no meu 2º ano. Fomos pareadas para um projeto na nossa aula de ciência da computação, e seu jeito amigável e direto rompeu as barreiras de proteção que eu havia construído ao meu redor.
Alexandra vinha de uma família amorosa e solidária e parecia genuinamente perplexa com o meu distanciamento. A família deve te elevar, não te derrubar, disse ela depois que finalmente compartilhei um pouco da minha história com ela. Você merecia mais, Karen. Aquelas simples palavras de validação significaram mais para mim do que ela jamais poderia imaginar. Alexandra se tornou minha primeira amiga de verdade em anos e, com o tempo, me apresentou à família dela, que me recebeu calorosamente. Passar férias com eles me mostrou como é uma dinâmica familiar saudável, tornando o contraste com a minha própria criação ainda mais gritante. No meu penúltimo ano, descobri meu talento para desenvolver aplicativos mobile. O que começou como um projeto de aula evoluiu para algo mais, à medida que percebi uma lacuna no mercado por um aplicativo que ajudasse os alunos a gerenciar seu tempo e recursos de forma eficaz. Passei incontáveis horas codificando e refinando minha ideia, muitas vezes trabalhando a noite toda depois de terminar meus trabalhos remunerados e as tarefas de casa. Você deveria seguir esse caminho depois da formatura, Alexandra insistiu depois de ver meu protótipo. Isso pode ser enorme, Karen. Está resolvendo um problema real. À medida que a formatura se aproximava, fui recrutado por várias empresas de tecnologia que ofereciam salários e benefícios competitivos. Era tentador, a segurança de um salário fixo, plano de saúde e estabilidade me atraíam depois de anos de dificuldades financeiras. Mas o conceito do meu aplicativo havia evoluído para uma plataforma abrangente, e eu não conseguia me livrar da sensação de que precisava levá-lo adiante. Numa decisão que me aterrorizou e me emocionou em igual medida, recusei as ofertas de emprego e me comprometi a abrir minha própria empresa. Alexandra achou que eu era corajosa. Outros acharam que eu era louca. Mas, pela primeira vez na vida, eu estava fazendo uma escolha puramente por mim, baseada na minha própria visão e desejos. Seja qual for o resultado, só isso já me parecia uma vitória. O primeiro ano após a formatura foi uma mistura de jornadas de 18 horas, macarrão instantâneo e momentos de euforia e desespero. Eu havia alugado um pequeno estúdio que também servia como escritório, dormindo em um futon que eu dobrava todas as manhãs para dar espaço ao meu trabalho. Minhas economias estavam diminuindo rapidamente, mas eu estava progredindo no desenvolvimento do aplicativo. O grande avanço veio quando apresentei meu protótipo em um encontro local de tecnologia. Após a demonstração, um homem se aproximou de mim, se apresentou como Daniel Ramírez e me entregou seu cartão de visita. Ele era um investidor anjo em busca de startups promissoras, e algo na minha apresentação chamou sua atenção. Seu conceito é sólido, disse ele durante nossa primeira reunião oficial. Mas o que mais me impressionou foi sua compreensão da experiência do usuário. Você claramente conhece seu público-alvo porque vivenciou seus desafios. Daniel se ofereceu para investir $50.000 em troca de uma participação de 20% na minha empresa. Não era uma quantia enorme para os padrões de uma startup de tecnologia, mas foi o suficiente para me manter à tona enquanto eu refinava o produto e me preparava para o lançamento. Mais importante ainda, Daniel se tornou um mentor, me guiando pelos aspectos de negócios com os quais eu tinha menos familiaridade e me apresentando à sua rede de contatos do setor. O aplicativo foi lançado 6 meses depois, e a resposta superou minhas expectativas mais otimistas. Estudantes universitários de todo o país o baixaram e as avaliações positivas começaram a aparecer. A receita da versão Premium me permitiu contratar meus primeiros funcionários, um desenvolvedor para ajudar com atualizações e novos recursos e um especialista em marketing para expandir nosso alcance. Ao final do segundo ano, tínhamos expandido para um escritório próprio e uma equipe de 12 pessoas. Gerenciar outras pessoas era um novo desafio para mim. Eu nunca tinha me visto como um líder. Mas descobri que minhas experiências me proporcionaram insights valiosos. Eu sabia como era ser rejeitado e desvalorizado, então criei uma cultura empresarial onde todas as vozes eram ouvidas e respeitadas. Eu entendi a insegurança financeira, então garanti uma remuneração e benefícios justos para minha equipe. À medida que a empresa crescia, os desafios também cresciam. Havia concorrentes que tentavam copiar nossos recursos, problemas técnicos que exigiam sessões noturnas de resolução e a pressão constante para inovar e permanecer relevante. Mas, apesar de tudo, descobri que prosperava sob pressão. A garota que antes se sentia invisível agora tomava decisões que afetavam dezenas de funcionários e milhares de usuários. 5 anos depois de deixar a casa da minha mãe, vendi minha empresa para uma empresa de tecnologia maior por uma quantia que ainda parece irreal quando penso nisso. Permaneci como CEO,
mantendo o controle criativo enquanto adquiria os recursos para expandir nosso alcance globalmente. Da noite para o dia, passei de uma situação financeira confortável para uma riqueza além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado, como aquela adolescente solitária planejando sua fuga. Uma das primeiras coisas que fiz com minha nova liberdade financeira foi comprar a casa dos meus sonhos, uma propriedade moderna à beira-mar, com janelas do chão ao teto que enchiam todos os cômodos de luz e o som constante das ondas. A casa provavelmente era grande demais para uma pessoa, com seus 5 quartos e amplos espaços de convivência. Mas, depois de anos morando em apartamentos apertados e casas compartilhadas, eu queria um espaço que fosse inteiramente meu. De pé no deck com vista para o oceano naquela primeira noite, senti uma mistura complexa de emoções, orgulho pelo que havia conquistado, certamente, mas também uma tristeza persistente pelos laços familiares que havia perdido ou, mais precisamente, que nunca tivera. O sucesso era doce, mas não conseguia preencher o vazio deixado por anos de rejeição e isolamento. Essa constatação me levou a procurar terapia, algo a que eu havia resistido apesar das gentis sugestões de Alexandra ao longo dos anos. Eu sempre me orgulhei da minha autossuficiência, encarando a necessidade de ajuda como fraqueza. Mas agora eu entendia que a cura do meu passado era necessária se eu quisesse aproveitar plenamente o meu presente e o meu futuro. A doutora Marilyn Weber, minha terapeuta, me ajudou a processar o abandono e a traição que sofri. O que aconteceu não foi sua culpa, ela me disse durante uma sessão particularmente difícil. Você era uma criança que merecia proteção e apoio. Os adultos em sua vida falharam com você, e não o contrário. Gradualmente, aprendi a separar minha autoestima do tratamento que minha família me dava. Reconheci que o comportamento deles refletia suas próprias limitações e falhas, não o meu valor como pessoa. Essa compreensão não apagou a dor, mas a tornou mais administrável. Como parte do meu processo de cura, criei uma fundação de bolsas de estudo para estudantes de famílias com dificuldades. A Fundação Karen Taylor ofereceu não apenas assistência financeira, mas também mentoria e apoio emocional para jovens que, como eu, tentavam construir vidas sem o apoio da família. Trabalhar com esses estudantes deu propósito à minha dor e me lembrou que mesmo as experiências mais difíceis podem ser transformadas em algo positivo. Ao longo desses anos de crescimento e sucesso, meu relacionamento com a família permaneceu inexistente. Eu enviava cartões de Natal e aniversário para minha mãe todos os anos, geralmente recebendo uma breve mensagem de texto em resposta. Ocasionalmente, eu via postagens nas redes sociais sobre reuniões familiares, Richard e minha mãe comemorando aniversário de casamento, Vanessa e Eric comprando uma casa nova, comemorações de feriados que pareciam perfeitas em fotos com filtros. Nunca fui convidado para nenhum desses eventos, nunca incluído no que eles consideravam família. Às vezes, tarde da noite, eu me perguntava o que eles achavam que tinha acontecido comigo. Será que alguma vez se preocuparam? Será que alguma vez se arrependeram da maneira como me trataram? Ou eu era simplesmente um capítulo que eles haviam encerrado, uma pessoa que preferiam esquecer? Eu não tinha respostas para essas perguntas e, na maioria dos dias, me convencia de que não me importava mais. Mas, no fundo, restava uma pequena parte ferida de mim que ainda ansiava pela família que eu nunca tive de verdade. Uma parte de mim observava as famílias felizes na praia perto de casa com uma mistura de carinho e melancolia. Essa parte de mim às vezes sonhava com reconciliação, com cura, com ser acolhida de braços abertos pelas pessoas que deveriam ter me amado o tempo todo. Essa foi a parte de mim que sentiu um choque de reconhecimento quando, 12 anos depois de ter saído de casa, ouvi a campainha tocar em uma tarde tranquila de domingo e abri a porta para encontrá-los lá, minha mãe, Richard, Vanessa e Eric, parecendo familiares e estranhos ao mesmo tempo. A campainha ecoou pela minha casa, interrompendo uma tranquila tarde de domingo de leitura na varanda. Eu não esperava ninguém, e poucas pessoas sabiam onde eu morava. Eu prezava a minha privacidade e mantinha meu endereço em sigilo. Curiosa e um pouco irritada, fui até a porta da frente, prendendo o cabelo atrás das orelhas e ajeitando meu suéter casual. Nada poderia ter me preparado para a visão que me deparou ao abrir a porta. Lá estavam eles, como aparições de outra vida, minha mãe, Richard, Vanessa e Eric. Por um momento, pensei que pudesse estar tendo uma alucinação, que talvez tivesse adormecido enquanto lia e que aquilo fosse algum sonho estranho evocado pelo meu subconsciente. Minha mãe parecia ter mais do que seus 62 anos. Seus cabelos castanhos, antes vibrantes, estavam agora grisalhos e cortados em um Chanel severo.
Ela usava uma roupa de aparência cara que parecia contrastar com a ansiedade em seus olhos. Richard estava ao lado dela, ainda alto, mas não mais imponente. Sua postura confiante havia sido substituída por uma leve curvatura, e o cabelo que ele antes penteava meticulosamente estava ralo e com poucas entradas. Vanessa, agora com 36 anos, mantinha sua aparência impecável, embora suas roupas de grife não conseguissem esconder a tensão em seus ombros e as linhas finas ao redor de sua boca. Eric estava ligeiramente afastado dos demais, com uma expressão indecifrável por trás de um sorriso forçado. Karen, disse minha mãe, com a voz quase um sussurro. Faz tanto tempo. Fiquei paralisada na porta, mil emoções me percorrendo ao mesmo tempo, choque, confusão, raiva, curiosidade, todas competindo pelo domínio. Mas anos de negociações comerciais me ensinaram a manter a compostura em situações inesperadas. Sim, respondi calmamente, 12 anos, para ser exato. Seguiu-se um silêncio desconfortável enquanto eles pareciam esperar que eu dissesse mais alguma coisa, que perguntasse por que estavam ali, talvez, ou que expressasse alegria em vê-los. Não fiz nenhuma das duas coisas, apenas esperei com uma mão ainda na porta. Por fim, Richard pigarreou. Que casa você tem aqui? O bairro é muito exclusivo. Gostaria de entrar? Perguntei, não por afeição, mas porque ficar parada na porta me parecia constrangedor, e eu preferia entender o propósito daquela visita inesperada o quanto antes. Eles passaram por mim em fila até o saguão, arregalando os olhos ao contemplar o teto alto, o piso de mármore e as paredes de vidro que revelavam a vista para o mar. Conduzi-os até a sala de estar, gesticulando para que se sentassem no sofá modular enquanto eu me sentava em uma cadeira à sua frente. Posso lhe oferecer algo para beber? Água, café, chá. Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, formal e distante, como se eu estivesse recebendo colegas de trabalho em vez de familiares. Água está ótimo, obrigada, disse minha mãe, e os outros concordaram com a cabeça. Fui para a cozinha, grata por um momento a sós para organizar meus pensamentos. Enquanto enchia copos com água filtrada e os arrumava em uma bandeja, respirei fundo várias vezes. Seja qual for o motivo de terem aparecido depois de todos esses anos, eu não permitiria que vissem o quanto sua presença me afetava. Eu não lhes daria esse poder. Quando voltei, encontrei-os imersos numa conversa que cessou abruptamente quando entrei. Distribuí a água e voltei ao meu lugar, cruzando as pernas e encarando-os diretamente. Então, eu disse, o que os traz aqui depois de todo esse tempo? E como descobriram meu endereço? Minha mãe e Richard trocaram olhares antes de ela responder. Vimos uma matéria sobre você no Business Insider. Mencionava que você morava nesta área, e contratamos alguém para encontrar o endereço exato. Ela pelo menos teve a delicadeza de parecer envergonhada com essa admissão. Isso foi engenhoso, respondi, com um tom neutro. Você se saiu muito bem, interrompeu Vanessa, gesticulando para a sala ao nosso redor. Sua empresa é bastante bem-sucedida, pelo que lemos. É, concordei, embora eu esteja surpresa que você esteja acompanhando minha carreira. Outro silêncio desconfortável se instalou. Tomei um gole de água e esperei. Eles tinham me procurado, que me explicassem o porquê. Karen, minha mãe finalmente disse, inclinando-se para a frente, nós queríamos nos reconectar. Já faz muito tempo, e somos uma família, afinal. Família, repeti, a palavra soando estranha na minha língua. Que escolha de palavra interessante. Richard se remexeu na cadeira. Sabemos que as coisas nem sempre foram fáceis quando você era criança, mas isso já é passado. Esperamos poder seguir em frente. Observei-o, notando o brilho de suor em sua testa, apesar da temperatura agradável no ambiente. Siga em frente, repeti. E o que isso significa para você, Richard? A conversa continuou tensa por quase uma hora. Fizeram perguntas superficiais sobre minha vida, meu trabalho, minha casa. Respondi educadamente, mas não dei detalhes além do que lhes perguntaram especificamente. Eles compartilharam atualizações igualmente superficiais sobre suas vidas, o 10º aniversário de casamento de Vanessa e Eric, a aposentadoria da minha mãe do magistério, o envolvimento reduzido de Richard em seu negócio imobiliário.
O que eles não mencionaram foram os 12 anos de silêncio, as reuniões familiares para as quais eu não tinha sido convidado, os grandes acontecimentos da vida que não tinham compartilhado comigo, a completa ausência de qualquer tentativa de contato até então. Contornamos essas omissões gritantes, mantendo uma fachada de civilidade que se tornava mais tensa a cada minuto. Foi quando me ofereci para mostrar-lhes o deck com vista para o mar que o verdadeiro propósito da visita começou a emergir. Enquanto admirávamos a vista, Eric mencionou casualmente seu novo empreendimento, uma startup de tecnologia que se mostrava promissora, mas precisava de investimento adicional. O momento do mercado não tem sido o ideal, disse ele, com os olhos fixos no horizonte em vez de me encarar. Estamos em uma situação de fluxo de caixa, temporariamente, é claro. Parece desafiador, respondi, deliberadamente obtuso. Vanessa colocou a mão na barriga, um gesto que eu não tinha notado antes. Estamos esperando nosso primeiro filho, anunciou ela, com a voz suavizando pela primeira vez desde que chegaram. Previsto para daqui a 4 meses. Parabéns, eu disse, falando sério, apesar de tudo. Uma criança só merece bons desejos, independentemente dos pais. Sim, são notícias maravilhosas, interrompeu Richard. Mas isso colocou uma pressão adicional nas finanças deles. E, bem, com a crise do mercado afetando minha carteira de aposentadoria e a pensão da sua mãe sendo menor do que prevíamos, desviei o olhar para encará-los diretamente. Vocês estão me pedindo dinheiro? A franqueza da minha pergunta pareceu assustá-los. Minha mãe olhou para as próprias mãos. Vanessa corou, e Eric de repente se interessou pelos sapatos. Apenas Richard tentou manter a compostura. Não estou perguntando, exatamente, disse ele, com a voz assumindo o tom suave que eu lembrava da minha juventude, o que ele usava quando tentava convencer alguém de alguma coisa. Mas como explorar oportunidades para a família se apoiar? Talvez um investimento na empresa do Eric ou um empréstimo para ajudar Vanessa e Eric a se prepararem para o bebê. Um empréstimo, repeti. E quanto você achava que seria apropriado para uma família se sustentar? Richard mencionou uma quantia que teria parecido enorme para o jovem de 18 anos que saiu de casa sem nada, mas que era relativamente insignificante para mim agora. O que era significativo era a audácia do pedido em si, a suposição de que eles poderiam comparecer após 12 anos de silêncio e esperar ajuda financeira. Entendo, eu disse, com a voz firme, apesar da raiva crescendo dentro de mim. E é por isso que você me procurou depois de todo esse tempo, porque precisa de dinheiro. Não, não, minha mãe se apressou em dizer. Nós realmente queríamos nos reaproximar. A situação financeira é apenas uma questão à parte. É mesmo? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Porque em 12 anos, não recebi nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhum convite para eventos familiares. Nem mesmo quando eu enviava meu endereço e número de telefone com todos os cartões de Natal. Mas agora que você precisa de dinheiro, de repente a família volta a ser importante. A atmosfera no convés mudou, a tensão engrossando o ar entre nós. Richard endireitou os ombros, preparando-se para o tipo de confronto que sempre dominara no passado. Agora, Karen, começou ele, em tom condescendente, não precisa ser dramática. Famílias às vezes se separam, mas sangue é sangue. Olhei para ele por um longo momento, depois me virei para voltar para dentro de casa. Acho que devemos continuar essa conversa lá dentro, disse por cima do ombro. Enquanto me seguiam de volta para a sala, eu podia sentir o peso das palavras não ditas, de anos de mágoa e ressentimento nos oprimindo. O tempo para evasões educadas havia passado. Agora finalmente diríamos a verdade, quer eles quisessem ouvir ou não. Assim que nos sentamos novamente na sala de estar, pedi licença brevemente. Me dá um momento, pedi, levantando-me da cadeira. Preciso pegar uma coisa. Fui até meu escritório em casa, destranquei a última gaveta da minha mesa e peguei um grande envelope pardo que eu guardava há anos. Lá dentro, estavam todos os cartões de Natal, cartões de aniversário e cartas curtas que enviei para minha mãe ao longo dos 12 anos desde que saí de casa. Cada uma delas retornou fechada, marcada como a devolver ao remetente. Cada uma delas era uma rejeição que eu nunca havia compartilhado com ninguém, nem mesmo com Alexandra ou com meu terapeuta. Voltei para a sala e coloquei o envelope na mesa de centro entre nós. Ninguém se moveu para tocá-lo. Sabe o que é isto? Perguntei, com a voz suave, mas clara.
Como ninguém respondeu, continuei, estes são os cartões e cartas que eu enviava todos os anos. Por 12 anos, entrei em contato em aniversários, feriados e dias comuns em que simplesmente sentia falta de ter uma família. Por 12 anos, eles voltaram sem abrir. O rosto da minha mãe empalideceu. Nunca recebi nenhum cartão, disse ela, com a voz trêmula. Virei-me para Richard, cuja expressão havia endurecido. Você interceptou a correspondência da minha mãe, Richard? Seu silêncio foi resposta suficiente. Também tenho outra coisa para mostrar a vocês, disse eu, pegando meu tablet de uma mesa lateral. Abri meu e-mail e virei a tela para eles. Estes são os e-mails que enviei, todos marcados como lidos, mas nunca respondidos. E estes, continuei, rolando a tela do meu celular, são as mensagens de texto que foram entregues, mas ignoradas. Vanessa se remexeu, desconfortável. Karen, o passado é passado. Estamos tentando seguir em frente agora. É mesmo? Perguntei, olhando diretamente para ela. Ou está aqui porque precisa de algo meu? O quarto ficou em silêncio novamente, o único som era o distante bater das ondas contra a praia lá fora. Naquele momento, senti uma estranha calma me invadir. A raiva e a mágoa ainda estavam lá, mas não me controlavam mais. Eu havia construído uma vida para mim, apesar da rejeição deles. Eu havia encontrado sucesso, amizade e um pouco de paz. A opinião deles sobre mim não determinava mais o meu valor. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu disse, quebrando o silêncio. Se eu tivesse fracassado em vez de ter sucesso, se eu estivesse com dificuldades financeiras em vez de rico, você estaria sentado na minha sala agora mesmo? Você teria descoberto meu endereço e aparecido na minha porta falando sobre a importância da família? A cor desapareceu dos rostos deles enquanto eu pronunciava essas palavras, a verdade delas pairando no ar entre nós. Richard foi o primeiro a se recuperar. Isso não é justo, Karen. Nós tivemos nossas próprias dificuldades. Talvez não tenhamos lidado com tudo perfeitamente com você, mas fizemos o melhor que pudemos nas circunstâncias que tivemos. Você fez? Retruquei. Pegar minha verba para a faculdade foi a sua melhor escolha? Me excluir das reuniões familiares foi a sua melhor escolha? Devolver minhas cartas sem abrir foi a sua melhor escolha? Estávamos passando por momentos difíceis financeiramente, insistiu Richard, elevando a voz defensivamente. A educação da Vanessa era cara, e houve investimentos que não deram o resultado esperado. Tivemos que tomar decisões difíceis. E essas escolhas sempre pareciam vir às minhas custas, eu disse calmamente. Sempre. Os olhos de Vanessa se encheram de lágrimas. Somos uma família, Karen. Apesar de tudo, ainda somos uma família. Olhei para ela por um longo momento. Família não é apenas uma palavra que você pode invocar quando for conveniente, Vanessa. Família se demonstra por meio de ações consistentes e amorosas ao longo do tempo. Onde estava essa preocupação com a família quando me formei sozinha no ensino médio, ou quando trabalhei em 3 empregos para pagar a faculdade, ou quando abri minha empresa e vivia de macarrão instantâneo e 4 horas de sono por noite? Minha mãe permaneceu em silêncio durante toda essa conversa, com os olhos fixos no envelope de cartas devolvidas. Finalmente, ela olhou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia, sussurrou. Eu não sabia das cartas ou dos e-mails. Pensei que você simplesmente tivesse nos excluído da sua vida. Uma parte de mim queria acreditar nela, mas eu tinha aprendido a ser cautelosa com a esperança. Mesmo que isso seja verdade, mãe, você também nunca tentou me contatar. Você sabia onde eu estudei. Você poderia ter me encontrado se quisesse. Ela não teve resposta, seu olhar voltando para as mãos. Eric, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da visita, finalmente se pronunciou. Olha, Karen, obviamente abordamos tudo errado. Deveríamos ter sido honestos desde o início sobre a nossa situação. O negócio está em apuros sérios. Corremos o risco de perder tudo, a casa, os carros, nossas economias. O bebê está chegando e estamos com medo. Pelo menos eu apreciei sua honestidade. Obrigado pela franqueza, Eric. Richard, percebendo uma brecha, inclinou-se para a frente, entusiasmado. Então, você vai nos ajudar?
Um empréstimo ou talvez um investimento na empresa do Eric. Com sua perspicácia para negócios e recursos financeiros, seria benéfico para todos. Balancei a cabeça lentamente. Não, Richard, não vou te dar dinheiro. A esperança que começava a crescer em suas expressões se dissipou, substituída por uma mistura de decepção e, no caso de Richard, raiva. Depois de toda essa conversa sobre família, você vai virar as costas para nós quando precisarmos de ajuda? Ele perguntou. Não vou virar as costas para ninguém, respondi firmemente. Mas também não vou fingir que o passado não aconteceu ou que seu interesse repentino em se reconectar não está diretamente ligado aos seus problemas financeiros. Olhei para cada um deles enquanto continuava. O que vou oferecer é o seguinte: se você estiver genuinamente interessado em reconstruir um relacionamento, podemos começar aos poucos, nos conhecer como os adultos que somos agora, não como éramos 12 anos atrás. E se o Eric leva o negócio a sério, estou disposto a revisar seu plano de negócios e oferecer orientação, contatos ou mentoria, mas não dinheiro. Ainda não. Confiança e relacionamentos precisam ser conquistados, não comprados. Richard se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Viemos aqui de boa fé, e você está nos tratando como se estivéssemos tentando te enganar. Não, eu disse, permanecendo sentada e calma. Estou tratando vocês como pessoas que me machucaram profundamente no passado e ainda não reconheceram essa dor, muito menos se desculparam por ela. Estou estabelecendo limites com base na nossa história juntos. Isso não é ridículo. É respeito próprio. Minha mãe estendeu a mão para pousar no braço de Richard, instando-o a se sentar novamente. Ele a dispensou, mas permaneceu de pé, com o rosto vermelho de raiva. Deveríamos ir, disse-lhe secamente. Claramente, isso foi um erro. Vanessa parecia dividida, seu olhar se movendo entre o pai e eu. Pai, talvez devêssemos ouvir o que a Karen está oferecendo. Uma orientação para os negócios do Eric pode ser valiosa. Não precisamos da orientação dela, Richard retrucou. Precisamos de ajuda de verdade, não de sermões condescendentes sobre o passado. Minha mãe também se levantou, com uma expressão que misturava tristeza e resignação. Karen, me desculpe por tudo. Eu deveria ter sido uma mãe melhor para você. Eu deveria ter te protegido e te apoiado. Eu falhei com você, e nunca poderei consertar isso. Suas palavras, ditas com genuíno remorso, tocaram algo profundo em mim. Durante anos, desejei ouvi-la reconhecer o que havia acontecido, para validar a dor que eu carregava. Não foi o suficiente para curar tudo, mas foi um começo. Obrigada por dizer isso, mãe, eu disse suavemente. Richard emitiu um som de desgosto e se dirigiu para a porta. Eric o seguiu após um momento de hesitação, parando apenas para dizer: te ligo para falar daquela revisão do plano de negócios, se ainda estiver em pauta. Assenti, e ele continuou atrás do sogro. Vanessa demorou-se, visivelmente em conflito. Eu nunca te odiei, disse de repente. Acho que eu tinha ciúmes. Papai sempre falava de como você era brilhante, mesmo quando era duro com você, e eu me senti ameaçada quando você entrou na nossa família. Foi errado, e eu também sinto muito. A admissão dela me surpreendeu. Eu nunca imaginei que Richard tivesse dito algo positivo sobre mim, muito menos que Vanessa pudesse se sentir ameaçada por mim. Obrigada por me dizer isso, eu disse. Me ajuda a entender algumas coisas melhor. Ela sentiu sem jeito e seguiu os homens para fora. Minha mãe foi a última a sair, parando na porta para me olhar. Posso te ligar um dia desses? Perguntou ela, com a voz baixa. Sim, respondi. Eu adoraria. Enquanto o carro dele se afastava da minha casa, fiquei parada na porta, observando-os até que desaparecessem de vista. O encontro tinha sido exaustivo, mas também catártico de maneiras que eu não esperava. Pela primeira vez em 12 anos, eu havia falado a minha verdade a eles sem medo ou vergonha. Estabeleci limites sem pedir desculpas. E, talvez o mais importante, ofereci um caminho a seguir baseado na honestidade e no respeito, em vez de obrigação ou necessidade financeira. Ainda não se sabia se eles seguiriam esse caminho, mas, independentemente da escolha deles, eu sabia que ficaria bem. Eu havia construído uma vida da qual me orgulhava, me cercado de pessoas que me valorizavam e encontrado uma força que nunca soube que possuía.
Isso era algo que ninguém poderia tirar de mim, nem mesmo a família que um dia me fez sentir que eu não valia nada. Depois que eles saíram, fechei a porta e me encostei nela, sentindo o peso do encontro em cada parte do meu corpo. A casa que sempre fora meu santuário de repente pareceu grande demais, vazia demais. Fui para o meu deck e sentei, observando as ondas quebrando contra a praia, deixando o ritmo do oceano acalmar meus pensamentos acelerados. Quando o sol começou a se pôr, lançando longos raios dourados sobre a água, peguei meu telefone e liguei para Alexandra. Ela atendeu no segundo toque. Você não vai acreditar em quem acabou de sair da minha casa, eu disse sem rodeios. Enquanto eu contava os detalhes da visita, Alexandra ouvia sem interromper, embora eu pudesse ouvir sua respiração ofegante ocasional ou murmúrios de descrença. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um instante. Como você está se sentindo? Perguntou finalmente, com a voz suave. Era uma pergunta simples, mas eu precisava pensar na resposta. Abalada, admiti, com raiva, triste, mas também aliviada de certa forma, como se finalmente tivesse dito todas as palavras que carrego comigo há anos. Estou orgulhosa de você, disse Alexandra. Estabelecer limites assim não deve ter sido fácil, principalmente com a sua mãe se desculpando. Não foi. Concordei. Uma parte de mim queria simplesmente dar o dinheiro a eles e acabar logo com aquilo. Outra parte queria expulsá-los no momento em que eu percebesse por que eles estavam ali. Encontrar um meio-termo foi difícil. Mas você conseguiu, ela ressaltou. E isso é crescimento, Karen. A garota que conheci na faculdade pode ter feito um desses extremos, mas a mulher que você se tornou sabia que havia outro jeito. Suas palavras permaneceram comigo nos dias e semanas que se seguiram. Eu havia mudado, evoluído para alguém mais forte e equilibrada do que a garota ferida que havia saído de casa aos 18 anos. Esse crescimento não foi fácil. Foram necessários anos de trabalho árduo, terapia, amizade e escolhas conscientes para quebrar velhos padrões. Durante o primeiro mês após a visita, não tive notícias de nenhum deles. Não fiquei surpreso, Richard sempre fora orgulhoso, e minha recusa em simplesmente entregar dinheiro deve ter doído. Às vezes, eu me perguntava sobre minha mãe, se ela falava sério ou se seu pedido de desculpas fora mais uma tentativa de me manipular. Tentei não me deter nesses pensamentos, concentrando-me no meu trabalho e na fundação de bolsas de estudo, que se preparava para anunciar seus novos beneficiários. Então, 6 semanas após a visita, recebi um e-mail da minha mãe. Foi breve, mas sincero, pedindo desculpas novamente pelo passado e perguntando se poderíamos conversar por telefone em algum momento. Respondi com meu número e sugeri um horário para mais tarde naquela semana. Nossa primeira conversa foi estranha, cheia de longas pausas e palavras cautelosas, mas foi um começo. Combinamos de conversar novamente na semana seguinte, aos poucos, um padrão foi surgindo. Nossos telefonemas semanais se tornaram uma constante em nossas vidas, uma chance de construir, com cautela, algo novo a partir das cinzas do nosso antigo relacionamento. Durante uma dessas ligações, 3 meses após a visita, minha mãe revelou que ela e Richard estavam se consultando com um conselheiro matrimonial. As coisas não andam bem entre nós há anos, admitiu. Acho que tenho medo de admitir o quanto tenho sido infeliz, medo de ficar sozinha novamente, como depois da morte do seu pai. Foi a primeira vez que ela mencionou meu pai em anos, e a referência abriu caminho para conversa sobre ele, sobre os anos felizes que antecederam sua morte, sobre memórias que eu temia serem só minhas. Essas lembranças compartilhadas se tornaram uma ponte entre nós, conectando nosso presente a um passado que não havia sido inteiramente doloroso. Mais ou menos na mesma época, recebi um e-mail surpresa do Eric. Apesar da raiva do Richard, ele aceitou minha oferta de revisar seu plano de negócios. O documento que ele enviou era, na verdade, bastante sólido. Sua ideia tinha mérito, mas sua execução e planejamento financeiro precisavam de ajustes. Passei um fim de semana anotando o plano com sugestões e perguntas e, em seguida, o enviei de volta com uma oferta para conectá-lo a alguns contatos no setor que pudessem me orientar. Sua resposta grata levou a uma série de trocas profissionais que gradualmente se tornaram mais pessoais. Por meio de Eric, descobri que Vanessa havia dado à luz uma menina que eles chamaram de Lily. Ele enviou uma foto da bebê, pequenina e perfeita, em seu cobertor de hospital.
Enviei uma cesta de presentes, mas mantive meus limites, deixando claro que, embora estivesse aberta a reconstruir relacionamentos, não forneceria o resgate financeiro que eles buscavam inicialmente. Richard permaneceu distante, recusando-se a falar comigo durante as ligações com minha mãe e recusando-se a comparecer quando ela sugeriu que nos encontrássemos para almoçar durante uma das minhas viagens de negócios à cidade deles. Seu orgulho, ao que parecia, não o permitiria aceitar os novos termos do nosso relacionamento. Descobri que conseguia conviver com isso. Algumas feridas talvez fossem profundas demais para serem curadas. Algumas pontes queimaram além do limite. O que mais me surpreendeu durante esse período de reconciliação cautelosa foi como meus próprios sentimentos evoluíram. A raiva que antes ardia tanto dentro de mim gradualmente esfriou, substituída por uma espécie de compaixão distanciada. Eu conseguia entender agora que o comportamento controlador de Richard provavelmente decorria de suas próprias inseguranças, que a falha da minha mãe em me proteger estava enraizada em seu medo de ficar sozinha, que a crueldade de Vanessa nascerá do ciúme e de sua própria necessidade de validação. Compreender essas dinâmicas não justificava suas ações, mas me ajudava a contextualizá-las. Eram pessoas imperfeitas que fizeram escolhas prejudiciais, não monstros que queriam me destruir. Essa percepção não diminuiu a dor do passado, mas tornou o peso dele mais fácil de carregar. 6 meses após sua aparição inesperada à minha porta, expandi a Fundação Karen Taylor para incluir um novo programa projetado especificamente para ajudar jovens adultos que estão saindo de lares adotivos ou de situações familiares difíceis. O programa oferecia não apenas apoio financeiro, mas também mentoria, treinamento em habilidades para a vida e terapia. Trabalhar com esses jovens, ouvir suas histórias e testemunhar sua resiliência trouxe cura que eu não sabia que ainda precisava. Durante a gala anual da Fundação, compartilhei partes da minha própria história publicamente pela primeira vez. De pé no pódio, observando os rostos de doadores, bolsistas e parceiros da comunidade, falei sobre a dor da rejeição familiar, a luta para construir uma vida sem apoio e a jornada rumo à cura e ao sucesso. A lição mais profunda que aprendi, disse à plateia, é que o perdão não é algo que você faz pelos outros. É algo que você faz por si mesmo. Perdoar não significa esquecer ou desculpar comportamentos prejudiciais. Significa liberar o controle que esse comportamento exerce sobre o seu presente e futuro. Fiz uma pausa, olhando ao redor da sala para os jovens cujas vidas a Fundação estava ajudando a transformar. E talvez ainda mais importante, aprendi que família não se resume apenas a laços de sangue ou legais. Família se refere a quem está presente, quem celebra suas vitórias e quem te apoia nas derrotas. Família se refere a consistência, respeito e amor em ações, não apenas em palavras. Depois da festa, enquanto me despedia dos convidados, fiquei surpreso ao ver minha mãe esperando em silêncio perto da saída. Ela não tinha me avisado que viria, mas lá estava ela, com os olhos vermelhos de tanto chorar durante meu discurso. Estou tão orgulhosa de você, Karen, disse ela quando a alcancei. Não apenas pelo seu sucesso, mas por quem você se tornou. Apesar de tudo, apesar de nós. Nós nos abraçamos e, naquele momento, senti algo mudar dentro de mim, um pedaço do meu coração que permanecia guardado, relaxando um pouco sua vigilância. O caminho à frente não seria fácil. A confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Relacionamentos, uma vez danificados, exigem cuidado e intenção para serem curados. Haveria contratempos e conversas difíceis, velhas mágoas ressurgindo e novos limites sendo testados. Richard poderia nunca se recuperar. Vanessa e eu poderíamos nunca ser próximas. Meu relacionamento com minha mãe provavelmente sempre carregaria as cicatrizes do nosso passado. Mas eu tinha aprendido que a cura não é apagar feridas. É crescer em torno delas. Trata-se de construir uma vida tão plena e significativa que as partes dolorosas da sua história se tornem apenas isso, partes, não o todo. Trata-se de reconhecer que, embora você não possa mudar o passado, você tem um imenso poder para moldar seu presente e futuro. Hoje, enquanto estou no meu deck, observando o ritmo infinito das ondas, sinto-me em paz com a minha jornada. A criança abandonada, a estudante com dificuldades, a empreendedora determinada, a filha ferida, a empresária bem-sucedida, todas essas são partes de mim, fios na tapeçaria de quem me tornei. Não tento mais cortar os fios dolorosos. Simplesmente teço outros mais belos ao lado deles, criando uma imagem que se torna mais rica e complexa com o tempo.
Talvez a verdade mais profunda que descobri seja que, às vezes, nossa maior força emerge de nossas feridas mais profundas. As mesmas experiências que poderiam ter me destruído se tornaram a base sobre a qual construí uma vida de propósito, abundância e conexão autêntica. Ao aprender a me curar, descobri minha vocação em ajudar os outros a se curarem também. E você? Houve algum momento na sua vida em que a rejeição ou a traição acabaram levando a um crescimento inesperado ou um momento em que estabelecer limites, embora difícil, acabou te libertando? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Acredito que nossas histórias têm poder, especialmente quando compartilhadas com outras pessoas que podem estar trilhando caminhos semelhantes. Se esta história ressoou com você, considere curtir e se inscrever para ouvir mais jornadas de resiliência e transformação. E se você conhece alguém que possa encontrar conforto ou inspiração nestas palavras, compartilhar é um dos presentes mais gentis que você pode dar. Obrigada por ouvir minha história. Lembre-se, não importa quais desafios você enfrente ou quais feridas carregue, você tem dentro de si a capacidade de se curar, de crescer e de criar uma vida da qual se orgulhe. Aqui é Karen Taylor, desejando-lhe força em sua jornada de transformação.